Bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Você que está em casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua família. Deus tem uma palavra para você. Eu gostaria de convidar vocês, amados, a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos ali louvando a Deus, ministrando louvores a Deus, se alguém puder me arrumar um copo de água, eu agradeço. Ministrando louvores a Deus, o Espírito Santo me falava muito forte ao meu coração das pessoas que não estão aqui nessa noite, mas que está aí em casa. Tem pessoas nos assistindo em casa nessa noite. Deus tem uma palavra para você. O Espírito Santo me comovia muito a respeito das pessoas que estão em casa hoje, que estão nos assistindo. Deus tem algo a fazer na sua vida. Você que nos assiste por essa live, como também Ele tem a fazer em nossas vidas aqui nessa noite. Amém, amados? Abre a sua Bíblia já está, né? Você que está em casa, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16. Amém, amados? Podemos ler a palavra? Vamos começar por aqui nessa noite. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, não ter sabor, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O alqueire era um vaso, uma cesta que eles utilizavam, mas no velador, ou seja, no alto, e dá luz a todos que estão na casa. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar e em seguida você já pode se assentando. Pai, nós te louvamos, é a tua palavra. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Me usa, Senhor, como um profeta da tua palavra nessa noite. Que eu seja a boca de Deus, Pai, tanto para os que estão aqui no templo, como para aqueles que estão em casa nos assistindo. Eu sei que o Senhor tem algo preparado. O Senhor já está falando conosco desde a abertura deste culto, Senhor. Que o Senhor é aquele que pode resolver tudo na nossa vida. Que o Senhor está na frente de tudo e tem todo o poder. E o Senhor vai falar conosco agora através do ministério da palavra. Então, Senhor, nós amarramos o valente. Nós amarramos o inimigo da tua obra, nós amarramos o inimigo da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos nessa noite que o Espírito Santo de Deus produza sede na tua igreja, sede da tua palavra, Senhor, porque se nós tivermos sede, nós vamos beber rios de água viva, que brota da tua palavra nessa noite, Senhor. E no teu nome, Senhor, nós já te somos gratos, porque a tua palavra vai ser enviada e ela vai prosperar naquilo qual o Senhor já proveu para que ela possa prosperar no teu nome. Amém, amados? Vamos se assentar? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, eu li esse texto aqui nessa noite, e quando eu estava orando a Deus, Deus me trouxe um tema para eu ministrar nessa noite, com a graça do Senhor. E nessa noite, amados, eu li esse texto aqui como base, mas nessa noite eu vou ministrar um tema sobre influência. Influência é o tema da minha ministração nessa noite. E influência, amados, é uma ação que gera controle. Influência é uma ação que gera controle e domínio na mente. Que pessoas ou coisas, aleluia, exerce sobre outras pessoas. E o resultado é um comportamento bom ou ruim. Aleluia, obrigado. Que
que podemos ter ou reproduzir por influência que recebemos. Então, influência, definindo influência, a definição de influência é isso. E quando eu estou preparando isso, eu lembrei muito daquilo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. E ele estava falando sobre a fé não fingida que Timóteo deveria ter. E ele vai lembrando a Timóteo qual foi a influência que Timóteo foi recebendo ao longo da sua vida, desde a sua infância. E Paulo diz assim, que ele recebeu influência da sua avó, Loide, da sua mãe Eunice e através da vida dele. E eu quero destacar nessa noite 3 pontos importantes sobre influência. E a primeira delas, amados, é que nós somos e seremos influenciados por pessoas. Nós somos e seremos influenciados por pessoas, para influenciar outras pessoas. Você já está entendendo aí? Você já está recebendo? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala isso para Timóteo, para que ele reavivasse o dom que havia nele, pela imposição de mãos dele. Porque aquele jovem tímido, com a sua saúde fragilizada, ele recebeu uma influência poderosa da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, e através da vida do apóstolo Paulo, e agora ele estava sendo preparado através da vida do apóstolo Paulo, que o denominava Timóteo como seu filho na fé, para ele influenciar a igreja que ele era pastor, a igreja de Éfeso. Então, meus amados, nós somos influenciados, e nós seremos influenciados por pessoas, para influenciar outras pessoas. E influência, como eu falei para você, ela é uma ação que gera controle e domínio na mente das pessoas, aleluia, ou coisas. E o resultado disso é um comportamento. E Timóteo, ele foi absorvendo, ele foi recebendo toda a influência. A avó dele influenciou a sua mãe Eunice o influenciou, e posteriormente ele foi criado pelas duas, pela sua avó e pela sua mãe. E quando chega o apóstolo Paulo na vida dele, ele só, lança ele para o ministério pastoral, para influenciar a vida de outros. E essa questão, amados, de influência, trazendo para nós agora, vamos esquecer de Timóteo um pouquinho, vamos trazer para nós, para mim, para você e para você que está em casa. O Salmo 1 diz assim, abre lá o Salmo 1 comigo, abre lá, ou que você, no seu celular ou na sua Bíblia, abre lá, Salmo 1. Olha só o que eu disse aqui para vocês, influência gera uma ação de controle e domínio na mente que pessoas ou coisas podem exercer sobre outras pessoas. E o resultado é um comportamento bom ou ruim que podemos ter ou reproduzir por influências que recebemos. E essa questão, meus amados, é muito forte, é muito tremenda. O Salmo 1, verso 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo está falando claramente, abertamente, quando eu li esse salmo, sobre influência. Porque se nós andarmos segundo o conselho de pessoas ímpias, nós vamos ser influenciados por aqueles conselhos ímpios. Vamos ou não vamos? Vamos. Se nós se determos no caminho dos pecadores, dali a pouco nós estamos vivendo uma vida de pecado que nem eles. Outra coisa, se nós se assentarmos na roda dos escarnecedores, nós vamos se tornar escarnecedores como eles. Você
Você está entendendo, compreendendo como é forte essa questão da influência? E eu estou começando apenas a ministrar, porque Deus vai falar muito com você aqui nessa noite sobre isso. Glória a Deus. E você tem que estar com a sua mente aberta para receber a influência que vem daqui, ó, das Escrituras, do Espírito de Deus. Eu estou sendo apenas um instrumento de Deus para influenciar a sua vida nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Provérbios, amados, eu quero que você abra Provérbios 13, abre lá, vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Vamos mergulhar na palavra. Provérbios 13. Nós estamos falando sobre ser influenciados para sermos influenciadores. Provérbios 13, verso 20. Aleluia. Provérbios 13, verso 20 diz assim, ó: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será atingido. Olha aí, ó. Isso aqui não é influência ou não é? Isso aqui é influência ou não é? Anda com sábio e será sábio. Igreja do Senhor Jesus que está aqui nessa noite, o Espírito Santo está falando com você. E igreja do Senhor Jesus que está em casa, o Espírito Santo está falando com você. Anda com sábio e será sábio. Porque se você andar com gente tola, você será afligido. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 33, ele diz assim, ó, abre lá comigo. A palavra é vida, irmãos. A palavra é vida. Glória ao nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Aleluia. Estou estranhando um pouco, porque eu estou com Bíblia nova hoje. Aleluia. Não vos enganeis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33 diz assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo, o capítulo 15 vai tratar acerca da ressurreição, porque ali dentro da igreja de Coríntios havia pessoas que não acreditavam em ressurreição de mortos, e aquelas pessoas estavam sendo um perigo com aquela sua tese, dizendo que não havia ressurreição de mortos. E o apóstolo Paulo, para rebater essa má influência, ele escreve o capítulo 15, e ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Ele vai falar que Cristo ressuscitou, que os que dormem em Cristo vão ressuscitar, porque se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação. E o fundamento, a base, o alicerce da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Ele vai falar isso no verso 14, 1 Coríntios, verso 14, ele vai dizer assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé e a vossa fé. Ele está trazendo um ensinamento doutrinário sobre ressurreição, que é a base da nossa fé, para acabar com aquela influência maligna, aquela influência que poderia disseminar e destruir a fé dos irmãos em Cristo da igreja de Coríntios. E Paulo, ele era um homem que tinha uma convicção tão grande, porque ele vai falar no capítulo 15 que ele mesmo, não só alguns irmãos, todos os apóstolos, mais de 500 pessoas, ele mesmo viu o Senhor Jesus ressuscitado. Ele mesmo viu. Ali ele acabou com aquela má influência. Ali ele acabou, ele colocou um machado em cima daquela má influência. E o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite, que tem pessoas, e pessoas que estão lá em casa, que você está recebendo influências de outras pessoas, que estão tentando minar a sua fé em Jesus Cristo.
E o que você vai fazer? Você tem que vir para a palavra. Você tem que vir para as escrituras. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Você está recebendo essa palavra? Tem pessoas que estão em casa nos assistindo nessa noite, que estão tentando corromper a sua fé, com má influência. E Paulo diz assim, ó, seja meus imitadores, ele fala para a igreja de Coríntios, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, nós somos a média das 5 pessoas com quais nós nos relacionamos mais. Com quem você se relaciona? Quais são as 5 pessoas que você mais se relaciona? Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos diariamente. Aí entra aí entra aquele ditado: diga-me com quem você anda, que eu te direi o que você é. Você já ouviu esse ditado? Diga-me com quem você anda, que eu te direi quem você é. Irmãos, a influência é algo, sabe? Não dá para brincar com influências. Você viu o Salmo 1, você viu aqui 1 Coríntios 15:33, as vãs, a palavra dizendo, as vãs conversações corrompem os bons costumes. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Você quer se manter sendo um homem de Deus? Se mantendo uma mulher de Deus? Anda com gente sábia. Anda com gente sábia, não anda com gente tola. E o sábio que a Bíblia diz, que a Bíblia está dizendo, é aquele que o próprio livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos é a prudência. Gente sábia, companhia sábia, é aqueles que têm o temor de Deus. E o temor de Deus significa um respeito profundo por Deus e obediência. É esses tipos de pessoa que a Bíblia diz que se nós andarmos com ela, nós vamos nos tornar semelhante a elas também. Nós vamos reproduzir o comportamento delas. Glória ao nome do Senhor. Anda com o sábio. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite que você vai ser sábio. Você quer ser um homem de Deus? Anda com um homem de Deus. Você quer ser mulher de Deus? Anda com mulher de Deus. Eu quero ser um homem que ama a palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Você tem que andar com gente assim. Eu quero ser uma pessoa de fé. Anda com gente incrédula, murmuradora, para ver que tipo de pessoa que você vai se tornar. E pior, estando dentro da igreja, que é o mais trágico ainda, porque do ímpio a gente espera isso, mas de quem está aqui não. Aqui a gente espera pessoas de fé, pessoas de temor, pessoas de obediência, pessoas de caráter. E a palavra está aqui, ó. A palavra está aqui dizendo: se nós se assentar na roda dos escarnecedores, amanhã nós estamos aí, ó, que nem eles. Se nós nos determos no caminho dos pecadores, nós vamos estar aí, ó, na prática do pecado. Se nós aí, ó, ficar recebendo conselho de gente ímpia, amanhã nem sei mais se tem família. Mas se nós ouvirmos conselho de pessoas sábias, se nós andarmos com pessoas sábias, se nós se assentarmos com pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm para nos oferecer em abundância, nós vamos ser influenciados por ela. Deus está falando nessa noite. O Espírito Santo vai trabalhar. Foi o que aconteceu com a vida de Timóteo. Ele foi vendo a prática cristã da sua avó. Ele foi vendo a vida que a tua mãe tinha na presença de Deus. Ele foi vendo a vida que o apóstolo Paulo tinha diante de Deus. E ele disse: eu quero ser esse homem de Deus.
Eu quero ter a mesma fé da minha avó Loide. Eu quero ter a mesma fé da minha mãe Eunice. E a pergunta que não quer se calar aqui nessa noite é essa: teus filhos querem ter a fé que você tem? Que fé você está vivendo lá dentro da sua casa? Que cristianismo você está vivendo lá dentro da sua casa? Que vida cristã você está vivendo ali fora? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. De repente nessa noite, você vai ter que deletar do seu relacionamento certas pessoas. Parar, dar um basta em certas amizades. Irmãos, eu vou dar um testemunho dentro disso aqui. Um dia no meu trabalho, um rapaz chega com o seu celular e está mostrando para vários ali uma foto que você já imagina o que é, né? Um vídeo. Quando ele chegou em mim, eu catei na mão dele e virei. Falei, estou muito satisfeito com a esposa que Deus me deu. E ele saiu todo sem graça, no meio de todo mundo. Um dia, passado meses, esse rapaz saiu da empresa. E esse rapaz um dia liga para mim 7 horas da manhã, dizendo, Celso, ele mandou um áudio para mim e falou assim, por favor, quando você puder me responder, me responda. E ele estava me pedindo conselhos, irmãos. E ele disse assim, ó, eu senti confiança de abrir meu coração para você e compartilhar isso daqui. Que conselho você me dá, Celso? Ah, a oportunidade. E se lá atrás eu tivesse compartilhado com os outros aquele vídeo, eu não tinha a autoridade para aconselhar ele agora. Eu não tinha credibilidade nenhuma para dar conselho para o casamento dele. Mas ali eu tive a oportunidade. Falei, você lê a Bíblia assim, assim, assim? Expliquei para ele as coisas que ele precisava fazer. No outro dia ele falou, Celso, eu li, passei para minha esposa, passei para outras pessoas que precisavam. Muito obrigado. Agora o resto é com o Espírito Santo, não é comigo. E para quebrar esse gelo, vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificar o nome dEle, porque Ele está aqui nessa noite, Ele está indo aí na sua casa, o Espírito Santo está indo aí, ó, aleluia. Ele quer te tirar de situações embaraçosas, você que está aí em casa, dessas amizades que não estão trazendo benefício nenhum para você, e Ele está dizendo para você, anda com pessoas sábias, que você vai se tornar um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio, uma jovem sábia, e vai glorificar o meu nome, aleluia. Segundo ponto que eu quero destacar aqui nessa noite, amados, é que o inimigo sabe muito bem o poder e o valor da influência. Ele fez lá no passado, lá no Éden, em tantas outras circunstâncias e tantas outras situações e eventos. E ele continua fazendo uso da influência para matar, roubar e destruir. E eu lembrei muito de Esdras. Como eu lembrei de lembrei de Neemias. Neemias, ele vai reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Ele vai reconstruir as portas da cidade de Jerusalém. E ele recebeu cartas do rei Atarxerxes, o rei da Pérsia. E ele recebeu também materiais para fazer a reconstrução do muro e das portas de Jerusalém. Mas só que tem uma coisa, o inimigo não queria que os muros de Jerusalém, nem as portas de Jerusalém fossem erguidas. Sabe por quê? Porque naquele período, dentro daquela cultura, dentro da realidade deles, uma cidade que tinha muros e tinha portões, era uma cidade forte e que tinha dignidade. Quando se passava próximo a uma cidade, a muralha era muito alta, a definição, o pensamento que vinha na mente das pessoas era que aquela cidade era uma cidade forte e uma cidade que tinha dignidade, vida própria.
E o inimigo ficou sabendo que Neemias estava ali, que Neemias estava recrutando pessoas para ajudar ele a reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. E o inimigo começou a trabalhar, e o inimigo começou, vir de mansinho, com influências contra aquele projeto, contra aquela restauração, contra aquela reconstrução dos muros e as portas de Jerusalém. E a Bíblia diz no livro de Neemias que ele envia Sambalate, Tobias e Gesem para tentar influenciar Neemias de todas as formas, para que Neemias desistisse, para que Neemias corrompesse o seu caráter, para que aquela reconstrução não aconteça. Agora eu vou trazer para aqui, aplicar em vocês. O inimigo está tentando trazer influência todos os dias, para que a sua família, para que a sua vida espiritual, seu ministério, você que está em casa também, essa palavra se aplica a você, para que os muros da sua vida espiritual, as portas da sua vida espiritual não seja erguida. Será, pregador? Sim. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, caçando quem ele possa tragar. Mas a palavra diz: resisti-o firmes na fé. E em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Neemias só conseguiu ter êxito, Neemias só conseguiu prosperar, ter sucesso, porque ele ficou na dependência de Deus, ele ficou ali focado em Deus, tanto que quando eles vieram pedindo para Neemias descer dos muros, Neemias falou: eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra, e eles começaram a zombar, dizer que até uma raposa ia fazer cair aqueles muros, e Neemias dizia assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Você está recebendo a palavra? O próprio Senhor Jesus, amados. O inimigo, ele age com influências, porque ele sabe o poder dela, a ação dela, na mente de uma pessoa. Ele tentou contra o próprio Senhor Jesus Cristo, lá na tentação do deserto, quando logo nos 40 dias, no final do propósito do Senhor ali no deserto de oração e jejum, ele veio, ele disse: tu és o Filho de Deus, mande que com essas pedras se torne pães. E o Senhor Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava firmado na palavra, Jesus estava firmado no Pai, Jesus estava cheio do Espírito, Jesus estava orando, Jesus estava jejuando, e o Espírito Santo está falando aqui nessa noite: você vence toda a influência do inimigo da mesma forma. Se ele está influenciando, tentando te convencer, está escrito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me livrar, e para tirar toda a pedra do meu caminho, para que os meus pés não tropecem. Está escrito: Ele é o meu pastor e nada me faltará. Estou na luta sim, estou na dificuldade sim, estou na escassez sim, mas está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, aí em casa está escrito, está escrito. Está com o joelho no chão, está orando, está jejuando, está vigiando, continua. Porque a palavra do Senhor disse que quando ele não conseguiu influenciar o Senhor Jesus, a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram o Senhor. Aguenta só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho.
Vença essa influência maligna, em nome do Senhor Jesus, como está escrito, na oração, no jejum, na vigilância, porque os anjos de Deus, isso aqui é revelação de Deus, irmãos, pela palavra de Deus, os anjos vão vir, vão te servir, os anjos já estão preparados, aleluia, para te servir, para te trazer a vitória. Porque quando Jesus sai dali, o ministério dele explode. Não tinha para ninguém. Não tinha para diabo, não tinha para homens, não tinha para ninguém. Ele venceu aquela má influência. E Ele está falando aqui nessa noite: eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para destruir essa má influência do inimigo, que está tentando derrubar os teus muros, que está tentando com que você não levante os muros da tua família, os muros da tua vida espiritual, que está tentando com que você não levante as portas da tua vida espiritual. Eu vim porque eu sou maior. E o apóstolo João, lá escrevendo a sua carta em 1 de João, ele diz assim: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode levantar sua mão e dizer isso nessa noite: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está na minha vida, maior é o que está com a minha família. Eu vou restaurar os muros, eu vou restaurar as portas. Você que está em casa, levanta a tua mão. Eu vou restaurar, vai ser restauradas as portas, vai ser restaurados os muros. Eu vou vencer essa influência maligna, e os anjos vão vir e vão me entregar a vitória do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar. Você que está em casa, você pode aplaudir, você pode glorificar o nome dEle. Aleluia, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aleluia. Você está vendo como que a influência é algo tremendo. Influência não é brincadeira, irmãos. E eu quero partir por terceiro ponto aqui nessa noite. Agora eu quero falar dele. Aleluia. Glória. Eu quero falar dele. Tratando sobre esse tema influência. Terceiro ponto aqui nessa noite. A melhor influência que podemos receber é a do Espírito Santo. A melhor influência que nós podemos receber na face da terra é do Espírito Santo. O Senhor Jesus foi e Ele enviou o Espírito Santo, aleluia, para que os discípulos, os apóstolos, os cristãos não se sentissem órfãos. E a melhor influência, meus amados, que nós podemos receber é a do Espírito Santo. E eu quero dizer para você com propriedade: você está recebendo influência do Espírito Santo nessa noite. Você que está em casa, você está recebendo influência do Espírito Santo nessa noite. Sabe por quê? Porque essa palavra não foi escrita por vontade humana. Essa palavra foi escrita por homens sim, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, igreja, nós aqui estamos recebendo influência do Espírito Santo. Você que está em casa também. E a influência do Espírito Santo é a melhor, meus amados. É a melhor. É a melhor. É melhor do que a influência de pessoas. É melhor do que qualquer influência. Porque ela nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque ela nos consola. Jesus disse que Jesus chamou ele de consolador. Sabe, naquele dia que você está triste, que eu estou triste, desanimado, nervoso, preocupado, e o Espírito Santo vem nos influenciar com o seu consolo, com a sua graça. Então, é a melhor influência. A influência do Espírito Santo nos edifica. A gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer, que a gente não vai avançar, e Ele vem e nos edifica, e Ele vem e nos levanta, e Ele vem e nos coloca de pé, e Ele vem e nos capacita, aleluia. Você está recebendo influência do Espírito Santo aqui nessa noite? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque sabe por quê, meus amados? Porque Ele quer nos influenciar também, porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar.
Ele quer nos usar como Ele usou Felipe. Felipe estava lá e de repente o eunuco estava lendo o Velho Testamento, Isaías 53, não estava entendendo nada. E de repente Felipe, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, chega até ele, aborda ele, ele diz: eu não estou entendendo o que ele está falando, se ele está falando dele, se ele está falando de outra pessoa. E Felipe, cheio do Espírito Santo, começa a influenciar o eunuco. Dali a pouco o eunuco entende o plano da salvação, entende que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, morreu em nosso lugar, e ele entrega a sua vida para Jesus. E ele diz ali no final: a água está aí, o que impede que eu seja batizado? O Espírito Santo influenciou minha vida, entrou na minha vida, agora eu quero Jesus, eu também quero caminhar com Ele, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores, Ele levou sobre si todos os meus pecados, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado, aleluia. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, sabe o que ele fala para aqueles 12 homens ali? Ele diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Está lá em Atos 19. Olha a resposta dos irmãos, mas também olha a abertura para receber a influência do Espírito Santo. Nós nem ouvimos falar que tem Espírito Santo. E no capítulo Atos 19, verso 6, a Bíblia diz que Paulo impõe as mãos sobre eles. Por isso que eu amo a doutrina da imposição de mãos. Impõe as mãos sobre eles. Todos eles recebem o Espírito Santo. Nunca tinham ouvido falar. E o Senhor está me mandando dizer: quantas vezes você ouviu falar do Espírito Santo? E você está aí resistindo, lutando. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer avivar a tua fé. Ele quer te pôr de pé. Ele quer te convencer. Ele quer te consolar. Ele quer te capacitar. Ele quer te usar. E a Bíblia diz que quando Paulo impõe as mãos sobre aqueles 12 homens, todos eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, e 2 deles começam até profetizarem. Tamanha foi a influência, foi 100%. Porque ele ministrou para 12 pessoas, e as 12 pessoas, os 12 homens, receberam a influência do Espírito Santo, e foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Então, meus amados, a melhor influência é a do Espírito Santo, e Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, Ele está trabalhando aqui nessa noite, Ele está usando a minha vida para falar com você. Receba a minha influência, porque a minha influência é a melhor influência na sua vida. Não receba influência de pessoas que andam em caminhos, anda no pecado. Não receba influência de pessoas que se detêm na roda, que está se assentando na roda de escarnecedores. Não receba influência de conselhos contrários à minha palavra. Não receba influência daquilo que o inimigo está soprando ao teu ouvido, mas receba a doce, a amada, a gloriosa, a sobrenatural influência do meu Espírito. Você pode ser cheio, você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode falar em outras línguas, você pode receber o dom de profecia, você pode receber dons espirituais, você pode receber o dom da palavra, você pode receber dons ministeriais, você pode fluir os frutos do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, fé, domínio próprio e os demais 9 frutos do Espírito. Aleluia. Eu sinto a graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir aqui para nós orarmos. Influência, uma ação poderosa e notável. Influência é uma ação poderosa e notável. Não deixe a influência de tolos e do maligno prevalecer na sua mente. Deixe a influência do Espírito Santo ganhar a sua mente.
Você que está em casa, deixa a influência do Espírito Santo ganhar a sua mente. Sabe por quê? Aqui eu concluo e nós vamos orar. Porque quem ganha a nossa mente, ganha o nosso comportamento. Quem ganha a nossa mente, ganha o nosso comportamento. Vamos nos colocar de pé? Por isso que o apóstolo Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu volto lá aonde eu comecei. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Ou seja, para que eles sejam influenciados, para que eles desejem essa luz que está em você. Se essa luz está meio apagadinha, hoje é noite dela brilhar. Hoje é noite dessa luz sair daqui brilhando, resplandecendo, de as pessoas perguntar para você amanhã: nossa, como você está feliz, olha o teu olhar como está brilhando. O que aconteceu? Você vai falar assim: sabe o que aconteceu? O Espírito Santo. Ele me influenciou pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra, ontem no culto. Ele me pegou assim a minha mente, sabe, encheu a minha mente de graça, encheu a minha mente de luz do Senhor, da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Podemos orar? Mas antes de orar, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você recebeu essa palavra nessa noite? Agora nós vamos orar. Se você puder levantar sua mão, se puder, começa a falar com o Espírito Santo. Darcy, sobe aqui em cima, Darcy, com o seu teclado. Vai recebendo aí a influência do Espírito Santo. Recebe. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Quem disse que não? Você pode. Você pode falar em outras línguas que nem aqueles 12 varões. Você pode profetizar. Você pode receber dons espirituais. Aleluia. Vai falando com Ele. Vai pedindo perdão nessa noite. Quem sabe você tem sido influenciado por pessoas tolas, pessoas ímpias, pessoas que vivem uma vida de pecado. E quem sabe você até acatou o conselho delas. Você que está em casa, você que está aqui, e você está vendo o resultado de ouvir conselho de gente tola, de se assentar em roda de gente escarnecedora, de se deter em caminho de gente que anda no pecado e está querendo te arrastar para a mesma vida de pecado. Mas nessa noite o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui, igreja do Senhor, está aí indo na tua casa, amados. Ele está conosco nessa noite, e o Espírito Santo quer influenciar você. Aleluia. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. Vai falando com Ele. Você não pode sair daqui nessa noite da mesma maneira com que você entrou. Você que está nos ouvindo por essa live, você não pode continuar mais vivendo como você estava vivendo. Você tem que sair debaixo dessa influência de pessoas que não andam no caminho do Senhor. Você tem que sair debaixo dessa influência do inimigo. E você nessa noite tem que receber a influência do Espírito Santo. Você aí mesmo, você que não estava entendendo as Escrituras, Deus está falando comigo. Tem pessoas que estão me vendo na live, que lê a Bíblia e não entende nada. Você sabe por quê? Porque você estava andando segundo o conselho de gente ímpia, se detendo no caminho de pecadores, se assentando em roda de escarnecedores, ouvindo, sendo influenciado pelo inimigo. Mas nessa noite Deus nos traz aqui, como trouxe Filipe até o eunuco. E nessa noite o Senhor quer te visitar. O Senhor Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você que está aí na sua casa, você que está aqui dizendo: será que eu batizo? Será que eu não me batizo? Será que eu abraço essa fé? Será que eu não abraço essa fé? Nessa noite o Espírito Santo está
influenciando você. Deixa Ele te convencer. Deixa Ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Deixa Ele ser aquele que vai guiar a sua vida, que vai levar você a pastos verdejantes, às águas tranquilas, trazer refrigério à sua alma por amor do nome do Senhor. Vamos orar a Ele. Pai, nessa noite a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Espírito Santo, Ele trabalha pela pregação da palavra. Eu sei que o Espírito Santo fala através da pregação do Evangelho. E nesta noite, Senhor amado, toda influência, Senhor, oh Deus amado, que não era do Senhor, está caindo por terra nas mentes nessa noite. E nessa noite eu quero declarar que a mente de Cristo, Senhor, seja sobre cada mente aqui nesta noite e naqueles que estão em casa, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer através da nossa vida, Senhor. E o inimigo estava tentando nos influenciar, como ele tentou influenciar o Senhor, como ele tentou influenciar Neemias, ó Pai, para que a obra do Senhor não fosse na nossa vida. Mas nessa noite ele foi envergonhado, nessa noite ele caiu por terra. Nessa noite o Teu nome está sendo glorificado, porque quem está fazendo essa obra não é carne, não é sangue, é o Teu Espírito Santo. E nós vamos sair daqui, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz, como sal, Senhor, como luz, Senhor, e nós vamos resplandecer a luz de Cristo. Nós vamos resplandecer o brilho do Espírito Santo na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E os homens aí fora, eles vão ver essa obra na nossa vida e eles vão glorificar a Deus. Nós vamos ganhar vidas para Jesus, nós vamos trazê-las para o Senhor, porque quem vai nos usar vai ser o Espírito Santo. E eu te glorifico e te exalto nessa noite. Aplauda só mais uma vez ao Senhor Jesus, e a Ele seja a honra, a glória, e hoje, sempre, eternamente, amém. Glória a Deus. Está encerrado este culto. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu estou pegando para pessoas aqui que você está numa peleja, e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. Em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.